Gravar aqui. Tá. Então, Boa vamos lá, noite. gente. Continuando o Isso. nosso trabalho, boa noite. Então, iniciando o nosso trabalho do livro O Ser Consciente, de Valdo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Nós estamos bem, então, iniciando esse trabalho desse livro. Na semana passada, a Edna começou, né, fazendo o prefácio, a introdução sobre esse lindo trabalho da Joana, a qual ela vai dar uma maior profundidade as, é, sobre as contribuições da ciência com relação a esse estudo, né, da psicologia e da espiritualidade. E aí nós iniciamos, então, propriamente, o estudo propriamente dito hoje, com a primeira parte que se chama A Quarta Força. Tá? Então, a quarta força da psicologia nesse livro da Joana, ela vai falar, né, rapidamente sobre um histórico, sobre o porquê que se chama, né, essa quarta força da psicologia. Mas nós vamos seguir, né, ipsis literis, como a Joana colocou no livro. E como ela é até início, eu não busquei outras fontes, até no livro Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, a gente vai ter isso bem pormenorizado em alguns capítulos desse livro, se alguém quiser ler, né, fica como indicação, ela vai falar de forma bem pormenorizada e detalhada sobre essa questão da quarta força da psicologia nesse livro, mas nesse estudo de hoje eu me detive exclusivamente ao ser consciente mesmo, tá? Então vamos lá, gente, vamos começar então a quarta força da psicologia. Vamos ver se vai passar aqui o slide. Cadê ele? Não quer passar. Aí você minimiza que dá certo. Passou, né? Passou, passou. Tá, passou. Então vamos lá. Bom, Joana começa, né, no seu primeiro parágrafo do livro Ser Consciente, dizendo assim: os estudiosos da criatura humana, embora os rígidos controles exercidos pelas conquistas freudianas, anelavam por ampliar os horizontes da compreensão em torno de fenômenos complexos e abrangentes, transhumanos, capazes de elucidar problemas profundos da personalidade. Então, Joana começa a sua análise sobre a quarta força, né, dizendo que os estudos referentes à psicologia, elas começam a se intensificar através de Freud, mas sob um certo controle, né, um controle teórico, um controle metodológico. Mas isso não foi possível, é claro, né? Como tudo nessa vida, como tudo no desenvolvimento humano, não há controle rígido, porque o ser humano é um ser de transcendência, né? É um ser que ele está sempre em busca de mais caminhos aos quais ele pode desenrolar as suas experiências corpóreas e também extracorpóreas. Então, esse controle rígido, ele não conseguiu se manter por muito tempo. Por quê? Porque, como é de todo ser humano, a tendência é ampliar os horizontes, né? Ampliar os horizontes da compreensão, principalmente em torno dos fenômenos que são ligados ao desenvolvimento humano. Então, aquilo onde surgiu os primeiros estudos da psicologia, como todo início, toda descoberta, todo início, fica só no início mesmo, né? Depois surgem aqueles que vão dar profundidade a isso, que vão dar outros caminhos, que vão mostrar novos horizontes para aquilo que foi iniciado. Então, vamos lá. Então, aí, Joana, ela diz o seguinte: as explicações junguianas amplas, procurando enfechar nos arquétipos todas as ocorrências da paranormalidade, deixaram espaços para reformulações de conceitos e especulações que se libertam dos modelos e paradigmas acadêmicos.
atendendo com mais cuidado e observações menos ortodoxas os acontecimentos desprezados por serem considerados, está faltando uma palavrinha aqui, por serem considerados patológicos ou fraudulentos. Então, aqui, Joana, ela fala daquilo, né, de como surgiram essas ampliações do que foi deixado lá por Freud. Então, nós sabemos no histórico da psicologia junguiana que Jung, ele começou os seus estudos, inclusive faz parte do primeiro livro, aqui tem a Edna, que acho que ela fez um estudo específico sobre esse primeiro livro dele, que vai falar sobre as suas primeiras experiências fenomenológicas e de que embasaram a sua visão sobre a psicologia analítica junguiana, o histórico iniciou-se através da observação dele, né, de processos mediúnicos. Não é isso, Edna? Isso mesmo. Até de uma prima dele. É o tal do livro vermelho? Do livro Não. É o primeiro livro da coleção de Jung, né? Ele se baseia na ciência da psiquiatria nesse primeiro volume, né? E ele fez uma tese, na verdade, esse primeiro volume é a tese dele de doutorado, né? E aí ele se baseou muito na experiência que não fala nesse primeiro livro, mas depois a gente detalhando, a gente descobre que a pessoa observada era uma prima dele, né? E ele vai observar a experiência mediúnica mesmo, tá? Exato. Então, nessa observação de pessoas da sua própria família, acende aquela lampadinha da curiosidade, aquela lampadinha que os cientistas, eles, aqueles que são, né, vestidos por esse sabor, né, por essa luz da ciência, essa capacidade de observação faz com que eles vão atrás de outros caminhos que são diferentes, muitas das vezes, como foi de Jung, daquele que foi ensinado na academia, né? Então, aqui nesse parágrafo, Joana, ela está falando exatamente disso, observações menos ortodoxas, né? Então, olha só, de forma subliminar, ela fala sobre essas experiências que levaram Jung a ir para um outro caminho, a qual a psiquiatria da época vinha vindo, né? Então, deixaram espaços para reformulações de conceitos e especulações que se libertam dos modelos e paradigmas acadêmicos. Então, aqui Joana privilegia, coloca dá maior foco, né, de luz para essas explicações junguianas, né? Mas vamos lá, ela vai se aprofundando, a gente vai indo. Vez que outra, surgiram ensaios e tentativas de ampliação de conteúdos, como efeito das experiências de Heine, Wilber, que é o Ken Wilber, né, Groff, Kübler-Ross, Mood Jr., Maslow, Walsh, Vaughan, Assaglioli, Capra e outros corajosos, pioneiros, que se preocuparam em ir além dos padrões estabelecidos, penetrando a sonda da investigação no inconsciente e concluindo por novas realidades, antes execradas, lentamente acumulando dados capazes de suportar refutação, crítica e desprezo. Então, é tudo aquilo que foge ao academicismo vigente, às regras e leis pré-estabelecidas pelo paradigma científico que domina o momento, é chamado de como se fosse um embuste, né? Olha só. Essa Elizabeth esse Kübler-Ross, se não é a Elizabeth? Ela mesma. Eu li um livro dela em 2000, no ano 2000, eu comprei um livro num congresso de terapia de vida passada no Rio, e era sobre ela é uma cientista mesmo, e eu adorei aquele livro, Elizabeth Kübler-Ross.
Então, assim, esses são alguns dos autores que, ó, Joana, né, está citando nesse livro, que foram corajosos, precursores em uma era em que ainda é essa era, né, mas lá quando surgiu mais para trás, era pior ainda, né? Uma investigação psicológica, né, que abrangia outras realidades do que aquelas concretas, objetivas, as quais a psicologia se fundava, foi um comportamento até, em certo ponto, rebelde, de muita rebeldia, né? E Joana, ela diz aqui, foram lentamente acumulando dados capazes de suportar refutação, crítica e desprezo. Então, foram pessoas que foram se aprofundando nos estudos, para que deixasse para nós hoje, né, uma teoria mais embasada, mais sólida, mais respeitada, não na sua completude, mas já estamos a caminho, né, de uma nova era relacionada à psicologia e espiritualidade. Era necessário, deixa eu puxar para cá, era necessário revisar o potencial humano em toda a sua complexidade, sem preconceitos nem receios. As teorias apressadas, que pretendiam reduzir a alma a um epifenômeno da vida efêmera, vinham sendo superadas pelas pesquisas de laboratório na área da parapsicologia, da psicobiofísica, da psicotrônica e da ciência espírita, cujos dados valiosos avolumaram-se de tal forma com a contribuição da transcomunicação instrumental que não havia outra alternativa senão ampliar o esquema de interpretação do psiquismo, criando-se. O Júlio está querendo entrar aqui. Criando-se o que se convencionou denominar como a quarta força. Por que a quarta força? Porque ela vem depois, né, que ela coloca como além, né, além do comportamentalismo, behaviorismo, da psicanálise e da psicologia humanista. Então, quem é a quarta força? É a psicologia transpessoal, né, ou também falada como psicologia profunda, né? Então, aqui a gente tem uma linha do tempo na área da psicologia. Nós temos o início da psicologia, né, que veio com a psicanálise freudiana. Depois nós temos uma mudança de instrumental para poder adaptá-la ao modelo de pesquisas da época, né, que eram modelos experimentais. Aí nós temos o behaviorismo, né, a psicologia comportamental. E aí nós viemos depois, né, com Adler, Maslow, né, nós temos aí a psicologia humanista, que coloca o homem como foco do trabalho terapêutico, né, não só a sua modificação comportamental, né, mas ele como uma pessoa humana, ele como uma pessoa que tem um cabedal de dinâmicas a serem envolvidas no processo, né? Social, familiar, sexual, religioso, né? Mas ainda não com muita ênfase. Aí a psicologia transpessoal ela vem e consolida esse processo, porque transpessoal, né? Transpassar, o ser humano transpassado em todas as dimensões possíveis da sua vida pessoal, né? Tudo aquilo, todas as dimensões se transpassam umas às outras. Por isso o nome transpessoal, né? Então vamos lá. Indispensável coragem para enfrentar o cepticismo
e a arrogância dos acadêmicos, dos reducionistas, que mesmo diante do luminoso de Jung, permaneciam aferrados ao organicismo e à hereditariedade, aos fatores derivados das pressões de toda a ordem, às sequelas das enfermidades infecciosas, aos traumatismos físicos e psicológicos. Então, mais uma vez aqui, Joana ela vai falar sobre a questão da coragem, né, que esses precursores dessa nova modalidade de entendimento da complexidade da condição humana vem quebrando, né, esses paradigmas, né? Então, aqui ela está falando exatamente sobre isso, sobre o quão importante foram, né, e ainda esses precursores de uma nova modalidade de entendimento da complexidade humana diante dessas grandes sequelas que nós, seres humanos, temos, né, dessa nossa inter-relação com todas as dimensões da nossa variação humana, né? Então, aqui ela diz, e toda essas sequelas, né, elas dizem respeito ao quê? Aos traumatismos físicos e psicológicos. Então, quando a gente fala de uma pessoa traumatizada, esse trauma, ele é uma consequência de várias dimensões da vida humana, né? De toda uma complexidade que abarca essa condição humana. Então, todo o empenho desses autores em buscar muito além de uma teoria da sexualidade, de uma teoria experimental, né, de buscar através dos experimentos, né, de buscar respostas através dos experimentos. O ser humano ele é muito mais além disso. E para tratar esses traumas é necessário abarcar mais dimensões humanas. Então, Joana diz, os avanços da física, as teorias que contribuíram, né, para isso, os avanços da física quântica, a relatividade do tempo e do espaço, a teoria da incerteza, abriram perspectivas psicológicas dantes sequer sonhadas, tendo-se em vista o conceito do vir a ser. Então, a física quântica, ela, com Albert Einstein, né, ela foi uma grande contribuição para que essa quarta força da psicologia, a psicologia transpessoal, ela pudesse existir, né? Que a teoria vigente era a teoria newtoniana, a teoria do positivismo, que, assim, eu não sou profunda conhecedora dessa teoria, né? Mas o que a gente sabe é que Jung, por exemplo, ele falou pessoalmente com Albert Einstein, né? Ele, quando estava pensando a sua teoria, ele teve encontros com Einstein para que ele pudesse entender melhor sobre esse mundo da física, de como se dá a nossa comunicação transcendente, de como o nosso pensamento, a nossa consciência, ela vai transpassar universos, como as nossas intenções conseguem atingir e falar de forma ressonante com outras pessoas afins a essa nossa intenção. E isso forma um campo de energia. E isso era objeto de estudo de Albert Einstein, quando ele falava sobre o movimento das consciências, né? Os quantos, que ele chamava quantos de consciência, né? Então, eu, assim, Renatinha, desculpa interromper. É só assim, o positivismo do Comte e a psicologia que você falou, o Newton, né? Os opositores, simplesmente, Comte era positivista, então era materialista, então não encontravam fundamentação, né? Aí veio Einstein e começou a dar uma bagunçada nisso daí. Os positivistas eram materialistas, né? Então, nada além da matéria. Então, eles passaram muitos anos, acho que séculos, né, com essa coisa do
Positivismo. Desculpa, mas é assim, só para a gente localizar historicamente falando essas correntes filosóficas, né, que se antepunham e se antepõem até hoje, né? Sim, se antepõe até hoje. Ainda é difícil se avançar, né? Ainda é um processo de buscar. Tem ainda muitos cientistas que não consideram a física quântica como um paradigma científico, né? Ainda é muito questionado isso. Ela não é rechaçada como antes, mas ainda é bastante controversa, né? Eu acho até que eu já citei aqui nos nossos estudos, nesse mesmo congresso de terapia de vida passada do ano 2000, eles convidaram um físico francês, Patrick Duo. Eu acho que eu já comentei isso aqui com vocês. E ele levou para a gente um trabalho dele que já estava avançando muito, desconstruindo a teoria dos átomos, né? Uhum. Que os átomos não se ordenam de forma alienada. Não. Existe uma inteligência. Aí ele já começou a questionar que inteligência é essa que os átomos se ordenam entre si? Então, isso aí começou a bombar mesmo, de 2000 para cá, milênio virando e as coisas começando a tomar espaço academicamente falando, né? Legal. Quando você vai ler alguma coisa sobre essa questão da teoria da incerteza, também, né? Quando eu vi que a teoria da incerteza, fui buscar algumas coisas. Aí você vê que, nossa, é muito interessante, né? A teoria da incerteza. Assim, de forma bem simples, né? Em que se baseia a teoria da incerteza? De que as certezas não existem. Exatamente. É muito fácil você chamar, não, é incerto. Tá, então é incerto, deixa para lá, né? A gente já está num mundo tão incerto, não sabe o que faz, quando é que vai morrer, quando é que vai voltar, então deixa assim mesmo. Então, e até aquela frase, acho que é Sócrates, né? Penso, logo existo, não é penso, logo existo. Ela tem Descartes. Descartes, né? Então, assim, ela tem uma anterior. Duvido, portanto, penso, logo existo. Existe a frase, a gente só a frase ela está incompleta, ela começa com a dúvida. Sim, é que os materialistas reduzem tudo a coisa. Pode explicar, é matéria. O que não pode explicar, esquece. E aquela universidade que nós temos lá na França, a de Sorbonne, quem que estudou em Sorbonne? Muitos brasileiros estudaram em Sorbonne e pegaram, infelizmente, essa corrente, né, de filosofia que o próprio Kardec, na época, né, ele já começou, os opositores do Kardec que já existiam, né, materialismo, né, e a galera começou a incomodar muito nessa universidade. Né? Por isso que o Kardec era perseguido, porque as correntes materialistas eram as que sobressaíam, eram as que se destacavam. Né? Depois de uma guerra, de uma revolução, o negócio era gozar a vida. Olha, agora nós estamos em paz, vamos gozar a vida. Legal a gente começar a aprofundar isso mesmo, entender que tem opositores nessa história, mas com comprovação científica, né? Exatamente. Vamos lá, tem bastante conteúdo. Muita coisa, esse capítulo é grande. A contribuição aí ela vai falar sobre a questão da contribuição do pensamento oriental, porque a contribuição do pensamento oriental, então ela diz aqui de Buda a Vivekananda, o Ramakrishna e outro, dos taoístas tibetanos, aos físicos nucleares, enseja a revisão dos parâmetros aceitos, que até então, até antes da psicologia transpessoal, da psicologia junguiana, a psicologia era puramente ocidental, né? Ela não tinha características da outra parte do mundo, que é da orientalidade, né? Essa diversidade
né? Essa tentativa de harmonização, unindo as duas culturas, a do passado e do presente, é que Joana coloca aqui, né, de uma forma muito bonita, que ela diz, em uma síntese perfeita, em favor de um homem e de uma mulher holísticos, completos, ao revés de examinados em partes. Então, aqui ela coloca como como um divisor de águas, né, do movimento de entendimento da psicologia enquanto ciência, essa junção da orientalidade. Ela privilegia e ela fala de uma maneira poética, né, muito sobre essa questão da união com a orientalidade, que a orientalidade ela era uma parte que faltava nesse movimento científico do mundo ocidental, né? E era isso que faltava para que realmente houvesse uma compreensão mais ampla desse homem e dessa mulher holístico. É muito bacana isso, né? É muito confortante, né? Com a pandemia, a gente já estava avançando nessas áreas de terapias alternativas, né? Como acupuntura, quiropraxia, que as pessoas começaram a ficar paradas e as dores começaram a aparecer e os médicos não dando conta de nada, né? Muito estresse, né? E aí deu um avanço legal nesses 3 anos, nessas terapias alternativas, porque as pessoas se viram sem chão, né? Sem apoio, né? Assim, eu particularmente, assim, sem uma sendo levada por um processo realmente muito intuitivo, né? De energia, para ajudar. Vivendo um processo muito intuitivo também nesses 2 anos de pandemia, eu fui captando intuitivamente essas sinalizações de necessidade de compreensão humana ampliando, e foi exatamente durante a pandemia que eu me tornei terapeuta, né? Tá vendo? Você está vendo, Renata? E essa questão de entender a interligação do tudo, mas do tudo mesmo, do tudo como a gente aprendeu com Kardec, lá do mineral, vindo, sabe? Do mineral, vegetal, animal, hominal, transcendental, o divino, e essa interligação toda, né? Esse universo holístico. Essa sacada da Joana trazendo para a gente, pontuando esse momento histórico dessa virada, é que quando eu fiz meu mestrado lá atrás, dentro de uma faculdade de medicina extremamente materialista mesmo, né? Só Deus me ajudando muito que eu consegui avançar um milímetro, porque eu queria muito dizer isso, porque eu já tinha feito um curso de Shiatsu, onde a nossa professora dizia, né, que foram rasgados os tratados da medicina oriental, né, dando lugar ao ocidental, né, que era já salvar vidas para ontem, né? Então, até hoje, infelizmente, os médicos, na sua grande maioria, frequentam uma academia que eles ficam lá 6, 7, 8 anos, incluindo a residência, mas, assim, pensando mais em salvar vidas numa carreira, numa corrida, do que propriamente admitindo, somando, agregando essa proposta multidisciplinar, que só ajudaria, só se ajudariam, né, cada vez mais. Mas a gente está caminhando para lá, graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí. Vamos continuar aqui, então. Nossa, vamos ver o que Joana diz mais. Então, Joana, ela diz agora o seguinte: os diques erguidos pela intolerância romperam-se ante as novas conquistas. E as técnicas regressivas da memória, com exclusiva definição terapêutica, o uso de algumas drogas psicodélicas, como o ácido lisérgico, a hipnose, demonstraram que muitos fatores psicopatogênicos são anteriores à concepção do ser, eliminando a predominância genética na condição de desencadeadora de psicoses, neuroses, conflitos e tormentos degeneradores da personalidade. A telepatia, a clarividência, os fenômenos retro
e pré-cognitivos, as ectoplasmias, os deslocamentos de objetos sem contatos e outros facultaram mais acurados exames do indivíduo, que a análise transpessoal pôde abordar com segurança ou neles apoiar-se, a fim de solucionar os enigmas predominantes em pacientes marginalizados pelas outras correntes da psicologia ou facilmente rotulados de psicopatas, psicóticos e esquizofrênicos, né? Então, essa contribuição desse novo olhar tirou muito da marginalidade, no sentido de estar à margem né, desses pacientes, dessas pessoas que, de certa forma, estavam mergulhadas numa outra dimensão do ser humano, ainda não abordada pela ciência da psicologia, pela ciência médica, né? E foram tiradas daquele carimbo de psicopatologia, né? Saíram desse patamar, puderam ser entendidas por outra forma, porque mesmo dentro da loucura há lógica. Mesmo dentro da loucura, há caminhos também racionais, assim como dentro da racionalidade vive uma grande loucura, né? Então, essa interpenetração, né, da saúde e doença, né, da racionalidade e irracionalidade, né, todo esse mundo, ele é muito mais entendível, vamos dizer assim, ele é quando se abre para todas as outras possibilidades. E aqui ela fala, né, Joana vai falando sobre todas essas experiências que foram sendo utilizadas como caminho, né? Ela fala desses diques erguidos pela intolerância que foram rompidos, né, ante as novas conquistas. Então, no início da psicologia transpessoal, se usava o ácido lisérgico como instrumento para o processo de estado alterado de consciência. Para acessar. Não são os chamados barbitúricos, né? Né? São drogas, né? Drogas, São drogas. E aí depois foi encontrado outras formas de se acessar dimensões mais profundas da psique humana, como, por exemplo, a respiração holotrópica, a própria meditação, né, sem a necessidade do ácido lisérgico. Então, foi toda uma construção teórica que teve como instrumental o que se tinha disponível na época. Eu acho que isso veio muito à tona em função das guerras, né? As próprias guerras onde os Estados Unidos se envolveram, Vietnã e etc., se a gente começar a tentar entender pela linha do tempo das histórias das guerras, os soldados americanos, a maconha começou a ser ali consumida para diminuir o estado de consciência dos soldados, né? Tem um estudo que fala sobre isso, para eles continuarem na linha de frente, no combate. E tem um filme maravilhoso também, eu me lembro logo dos meus filmes assim, que eu utilizava para as minhas aulas. Bom Dia, Vietnã, acho que com Tom Hanks. Esse Bom Dia, Vietnã retrata claramente essa fase desses estudos aí, quando eles começaram a ficar atentos para que a maconha funcionava como um estado alienante e eles iam para as linhas de frente e metiam o peito e morria, né? E quando não morriam, voltavam dependentes dessas drogas, né? Uhum. Então, vamos lá. Somente quando estudado na sua plenitude, espírito, perispírito e matéria, podem-se resolver todos os questionamentos e desafios que o compõem, alargando-lhe as possibilidades de desenvolvimento do Deus interno, facultando completude, realização planificadora, estado de nirvana, de samadhi, os nomes todos
do autoencontro, né? Esse momento do autoencontro, que é chamado de nirvana, samadhi, né? Estado zen, flow, sei lá, são vários nomes que se encontram para isso, né? Ou de reino dos céus, que lhe cumpre alcançar. Essa gigantesca tarefa cabe à moderna psicologia transpessoal ou quarta força, que inicia um período de real compreensão da criatura como ser indestrutível que é, fadado à felicidade. Aí partimos agora para a parte em que Joana ela coloca sobre definição e conceito. Então, ela já começa falando da problemática de definir, né? Então, ela diz, definir de alguma forma é limitar, restringir. Então, todo momento que a gente para querer definir alguma coisa, a gente já está limitando isso, aquilo que a gente se propõe a conhecer. Né? Mesmo quando as definições são elásticas, reduzem o pensamento, mesmo quando as definições são elásticas, reduzem o pensamento e o enclausuram em palavras, retendo as largas possibilidades que necessitam ser penetradas. Conceituando a psicologia transpessoal, não nos podemos furtar aos seus paradigmas, que ampliam as linhas das definições clássicas da doutrina psicológica em si mesma, de modo a dar-lhe a abrangência que alcança o ser humano na sua estrutura física, psíquica e transcendental. Então, bem da verdade, Joana não define. Ela fala sobre a problemática da definição. Né? Sim, você vê, ela não define. Né? Legal, ela fala a problemática da definição. Por quê? Porque definir conceituar algo como a psicologia transpessoal é quase humanamente impossível, porque a palavra já diz transpessoal, é tudo aquilo que transpassa todas as dimensões do ser humano. Então, como vai conseguir definir isso? Joana é muito coerente, né? Ela é muito coerente, ela não coloca as razões e argumenta assim, a troco do nada, né? Eu, na faculdade também, eu tinha um professor que ele parava, ele ficou muitas aulas com a gente com essa discussão de que definir e conceituar. É justamente isso que a Joana fala aqui, é você colocar limites, né? E o ser humano não tem limites para curiosidade, para querer saber, para querer aprender, enfim. Uhum. Vamos lá. Tá. Eu coloquei 2 vezes? Não. Parece que é a mesma coisa. Isso mesmo. Não, mas começa assim no livro também, definir de alguma forma, limitar, é assim que começa. Mas é que ela colocou 2 slides com o mesmo conteúdo, é isso que ela está falando. É isso mesmo. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, deixa eu só voltar aqui. É isso mesmo, eu coloquei 2 slides com a mesma coisa. Então, vamos passar aqui. Nos seus primórdios, a ciência da alma encontrava-se embutida nos conceitos socráticos e platônicos. Aqui ela está falando da psicologia, porque a psicologia é a junção, né, psique, né, logia, né, estudo da alma. Então, essa é a definição, né, a etimologia, na verdade, da palavra psicologia, né? Então, nos seus primórdios, a ciência da alma encontrava-se embutida nos conceitos socráticos e platônicos. Então, ela nasce, a psicologia, né, nas elucubrações mentais da filosofia, né? Preocupados com a criatura humana dual, cujas origens se encontravam no mundo das ideias, para onde retornava após o périplo carnal, a fim de experimentar felicidade ou desdita. Então, esse movimento da psicologia, ele nasce daqueles questionamentos internos que a gente brinca de vez em quando dizendo, né? Para onde eu vou, de onde eu vou, né? Para onde eu vou, de onde eu vim, né? Essas perguntas simples, mas tão profundas da nossa vida, elas foram o primeiro utilitar da psicologia, né? No seu nascimento
enquanto ciência, né? Então, ela nasce dessa filosofia, né? Dessa capacidade do homem de se autoanalisar, né? De se autoconhecer. O Divaldo insiste muito nas palestras dele, quando ele cita a Joana, ele fala do vazio existencial, né? Esse vazio existencial ainda é uma parada obrigatória de todo ser humano que quer responder essas perguntas. De onde eu vim, para onde que eu vou. Uhum. Então, daí vem... esse questionamento, né, da questão do périplo carnal, essa consciência, como é que ela fica quando se cessa a vitalidade física? Então, através desse questionamento, se chega a outros questionamentos, né? Então, o que eu faço com a minha vida? Né? Como eu vivo essa vida que ela não é uma vida eterna enquanto vida corpórea, né? Mas e essa consciência que passa por todos esse caminhar terreno, né? O que acontece com ela? Né? Ela se dissipa igual o corpo físico, né? Então, o que é que acontece? Então, diante desses questionamentos, se nasce essa concepção do como viver, do como sou, né? Do para onde vou, do que me transformo, o que é importante para mim. E aí, Joana, ela fala sobre a questão da realidade metafísica. Então, ela diz assim: procedente de uma realidade metafísica, o ser a ela retornava com o somatório das experiências adquiridas, que lhe plasmariam futuros renascimentos na Terra, conforme os conteúdos existenciais vividos. Nessa paisagem, o planeta terrestre pode ser considerado uma escola, na qual se forma e aprimora o caráter, desenvolvendo o germe divino que nele dorme, qual ocorre na semente com o vegetal. Então, esse princípio ideológico dessa consciência, né, imortal, ela nasce nas elucubrações mentais dos filósofos da antiguidade. Aí a gente se pergunta, mas então o que aconteceu com isso? Porque não foi isso que a gente viu ser desenvolvido depois. A gente viu o quê? A gente viu o contrário disso. A gente viu uma maior importância dada à finitude da matéria, né? Mas vocês percebam que o princípio de tudo, desse movimento filosófico, é dentro dessa mudança da consciência vindo, também se movimentando no tempo, através de várias experiências, né? O planeta, então, ele foi entendido por esses filósofos como uma escola que vai moldando, ajudando a moldar no sentido não pejorativo, né, mas assim no sentido de dar forma, a ideias e pensamentos dessa consciência que se movimenta no tempo em todo o processo da humanidade. E é em cima dessa teoria, desse princípio filosófico, né, lá de trás, que Jung foi buscar as suas bases teóricas para falar sobre o inconsciente coletivo. Porque é na memória, né, das consciências que se movimentam no processo histórico da humanidade que reside os arquétipos, que são os tipos antigos, que são as formas como o ser humano adquiriu o seu comportamento, como lidar com várias situações da sua vida corpórea. E isso vai passando como uma herança emocional, uma herança psicológica para todos os outros seres da Terra.
né? É como se essa consciência ela fosse se amadurecendo e fosse se interconectando com as outras consciências da Terra. Imaginemos várias consciências migrando, né, nesse processo de transcendência universal e se intercomunicando como uma grande teia, passando as informações que aquilo que um determinado povoado experienciou e que ficou gravado no seu inconsciente lá na Sibéria, de uma forma transcendental, de interconexão das consciências, ela passou essa experiência lá para o continente africano. Então, assim, é uma coisa muito ampla, né, de se pensar como se dá isso. Então, aí, continuando, posteriormente, Aristóteles lhe agregou a enteléquia e propôs uma criatura trinária, seguindo os modelos da filosofia oriental, e recusando-se à aceitação dos episódios reencarnacionistas. Aí houve uma recusa dessa transmigração, dessa consciência, né, em várias outras experiências corpóreas, na linha do tempo. Houve essa recusa, né, através de Aristóteles, a aceitação dos episódios reencarnacionistas necessários à evolução. Concomitantemente, as propostas atomistas reduziam o ser humano ao amontoado de partículas infinitamente pequenas, esféricas, com ganchos, segundo uns ou deles destituídos, conforme outros, unindo-se e desestruturando-se graças ao vácuo e ao movimento, resultando, portanto, do capricho do acaso que os reúne e desagrega, produzindo vida e morte ao sabor das ocorrências anômalas e eventuais. Então, foi nesse princípio em que, quando Aristóteles ele agregou esse conceito da enteléquia, foi quando houve esse rompimento do que era o pensamento socrático, né? E aí deu margem para surgir um outro paradigma, que é o paradigma materialista, em que a alma, né, no caso a consciência, né, ela se desagregaria, igual se desagrega molecularmente o corpo físico, né? E daí essa teoria ganhou força e foi sendo desenvolvida ao longo dos outros tempos, e surgindo aí as teorias mais relacionadas ao materialismo dialético, né? Alguém gostaria de dar uma contribuição nesse estudo, até essa parte? Eu não sou nenhuma profunda conhecedora dessas teorias, tá, gente? Então, se alguém quiser dar alguma contribuição, eu aceito com toda a humildade intelectual. Se não, a gente segue. Então, vamos lá. Está todo mundo parado, quieto, esperando terminar. Vamos ver a hora que terminar. Avançando paralelamente em antagonismo estrutural, alcançaram culminâncias, ora uma, ora outra corrente. Então, assim, diante desse antagonismo estrutural, qual? Né? Entre Sócrates e Aristóteles, em que um dizia sobre essa transmigração da consciência psicológica, né, a alma, como se pode dizer em outras palavras, em experiências corpóreas, e a aristotélica, que essa transmigração não existiria. Existiria o corpo, a consciência, assim como o corpo, iria se desfazer molecularmente. E daí se surgiriam outras consciências, né? Então, desse antagonismo estrutural, alcançaram culminâncias, ora uma, ora outra corrente. Uma hora uma era mais privilegiada, a outra.
através de São Tomás de Aquino, ou de Leibniz, ou de Descartes, ou Bacon. Enquanto o pensamento oriental estruturava o fenômeno psicológico em um ser herdeiro de Deus, e a ele semelhante, isto é, portador de recursos inimagináveis que lhe cabe desenvolver. Ampliaram-se as concepções em torno do universo, da criação, da vida, muito antes que a cultura ocidental se apercebesse da causalidade do existir. Então, essa foi a grande diferença nesse desenvolvimento entre o Oriente e o Ocidente. Enquanto o Oriente ele ficou nesse antagonismo, o Ocidente ele já começou um outro percurso de análise dessa questão do corpo e matéria, né? Já o pensamento oriental ele foi muito mais ele se ligou muito mais à transcendência do divino, do ser divino que existe em cada um de nós, a nossa ligação com algo que seria a causa, né? Onde seria o início de tudo. Como verdadeiro ponto de equilíbrio, apareceu o pensamento ético de Jesus. Então, chegamos na era do cristianismo, colocando uma ponte psicológica e filosófica entre duas civilizações. Desenvolvendo o idealismo socrático e o reencarnacionista do Vedanta e do budismo, então fecundado pelo amor, o único tesouro que logra produzir a planificação do ser humano. Então, aí aqui nesse ponto, Joana, ela coloca como o advento de Jesus como o ponto de mutação, a grande mutação do pensamento humano foi dado o start através das lições, né, do comportamento que Jesus trouxe como modelo para a Terra, né, naquela época. Então, Jesus veio colocando o quê? O Ocidente e o Oriente unidos pelo ideal do amor. O amai ao próximo como a si mesmo, inclusive Joana vai falar sobre isso, né? É uma frase extremamente terapêutica. Acima de ser religiosa, né, ser mística, amar o próximo como a si mesmo é terapêutica. Então, a Joana ela diz assim, que psicoterapeuta superior, Jesus não foi apenas o filósofo e o psicólogo que compreendeu os problemas humanos e ensejou conteúdos libertadores, mas permanece como terapeuta que rompeu as barreiras da personalidade dos pacientes e penetrou-lhes a consciência de onde arrancou a culpa, a fim de proporcionar a catarse salvadora e a recomposição da individualidade aturdida, quando não em total felicidade. Quando Jesus ele fazia os ditos milagres, a pergunta que ele fazia, ele era assim, creres que eu possa te ajudar? Né? Creres que possas te curar? Né? Ele sempre fazia um movimento de pensamento, de reflexão sobre o ato que estava por vir a acontecer. Né? E nesse movimento ele traz o processo do autoconhecimento. Joana diz assim, possuidor de transcendente capacidade de penetração nos arquivos do inconsciente individual e coletivo, ele, Jesus, tornou-se o marco mais importante da psicologia transpessoal, por adotar a postura mediante a qual considera o indivíduo um ser essencialmente espiritual, em transitória existência física, que faz parte do seu programa de autoburilamento. No postulado, não fazer ao próximo, nesse postulado, né, que Jesus diz, não fazer ao próximo o que não deseja que ele lhe faça, estatuiu a condição de segurança para a identificação do indivíduo consigo mesmo. Então, o que eu desejo de bom para mim? Né? Com o seu irmão e com o mundo no qual se encontra, proporcionando uma ética simples e facilmente aplicável no interrelacionamento pessoal, sem conflito nem culpa. Basta eu pensar em mim. Como eu desejaria que aquilo acontecesse?
Então, esse seria o meu parâmetro para me relacionar com o outro. E disso, nós poderíamos viver muito melhor se conseguíssemos fazer essa transposição colocada por Jesus, né? Porque diminuiríamos as relações de poder, né? Diminuiríamos as relações de posse um com o outro, essas relações que são extremamente nocivas à nossa sociedade, que fazem com que os nossos relacionamentos minem, sejam patológicos, que nossos relacionamentos comecem a minguar. Então, se fizéssemos sempre essa máxima colocada por Jesus, que é pensar o que eu gostaria que fizesse se estivesse no meu lugar, né? É como diz aqui Joana, é simples, é uma ética simples, é fácil de aplicar. Nós não fazemos por quê? Porque ainda estamos na condição de nos colocarmos como os detentores da verdade, da certeza, do posicionamento superior perante o outro, né? Estamos ainda na posição de egoísmo e orgulho. Não obstante os luminares que de vez em quando buscaram libertar os indivíduos do temor e do ódio, levando-os à confiança e ao amor, quais São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila e alguns outros, predominaram a ignorância e o terror, produzindo uma consciência de culpa coletiva, verdadeiro arquétipo de natureza punitiva, porque a gente também, a humanidade produziu arquétipos monstruosos, né, na sua trajetória aqui na Terra, que venceu as gerações e ressurge ainda hoje dos indivíduos e grupamentos sociais, fazendo-os responsáveis pelo deucídio no Calvário, confundindo Jesus com Deus, ou mais remotamente com a herança da tentação, em que Eva tombou, levando Adão ao erro, assim tornando a mulher inferior ao processo humano da evolução, em flagrante desrespeito ao simbolismo da criação humana que passou à condição da realidade. Então, nós temos, assim, o ser humano da Terra, ele conseguiu ser PhD em deturpação em deturpação dos ensinamentos, né, da natureza, de tudo aquilo que esses luminares vieram trazer para nós. Né? A gente consegue fazer, diante desses luminares que vieram trazer para nós tanto conhecimento, tanto amor, tanta sabedoria, a gente consegue tirar disso ainda e sermos horrorosos. Né? É tão triste isso, a gente constatar isso, né? Que substituímos, né, a reflexão, a transcendência pelo materialismo, pelos outros ismos, pelo consumismo, pela alienação total. É mais conveniente, é mais tranquilo a gente ficar nessa. Nossa, se conseguiu, após a vinda, né, de Jesus, em que ele trouxe tanta sabedoria, né, nos seus anos de vida na Terra, ainda o homem conseguiu fazer disso guerra. Exatamente. Né? Fazer guerra santa, né? Ele conseguiu fazer coisas horríveis com os ensinamentos desses luminares. E depois de Jesus também, e até hoje se continua isso. Então, quando a gente constata isso, realmente é muito triste saber que estamos andando, sim, a evolução existe, mas nós estamos muito aquém ainda, né, de conseguirmos abarcar o tanto de potencial que nós temos para sermos melhores aqui nessa terra. A Olga quer falar. Renata. Olga? Levantou a mão, a Olga. Oi, Olga. Eu queria só, assim, comentar uma coisa que me lembrou agora, que é uma passagem de Emmanuel, né? Que ele fala que a evolução humana, Jesus, quando esteve na Terra, ele poderia transformar todos nós em santos. Mas
esse é um trabalho individual, né? Então, o parágrafo anterior, ele fala assim: o cristianismo, no entanto, através dos tempos, sofrendo as injunções dos pseudos conversos, invariavelmente portadores de grandes traumas e conflitos, procurou castrar e coibir as fontes de prazer, as expressões existenciais, mediante regras e dogmas punitivos, que se caracterizaram pela repressão, restrição e condenação. O ser humano, ele, antes de Cristo, ele já sofria inúmeros traumas. Então, transgeracionalmente, o que a gente pode supor? Que uma pessoa traumatizada, ela traumatiza o outro. Então, não tem como a gente passar de pecador a santo, né? Ainda que a gente tivesse essas figuras luminosas que vieram, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Joana d'Arc, não, inúmeras, Chico Xavier, recente, né? É um processo que ele é individual, né? Nós estamos num processo de construção, né? E essa construção, ela é uma construção ondulatória. Não tem, nós somos bipolares, efetivamente. Nós somos feitos de altos e baixos, nós somos feitos de positivo e negativo, nós somos feitos de luz e sombra. E vamos, nessa trajetória, continuar assim, até que um dia a gente consiga colocar a nossa luz direcionada à nossa sombra, e a nossa sombra, então ela, de alguma forma, ela também se ilumine. Mas nós vamos continuar nesse processo. É um processo contínuo, né? Então, assim, a própria evolução das correntes filosóficas, elas vêm pelos embates de forças contrárias. As próprias evoluções da ciência, ela vem pelo embate das forças contrárias. Quando está tudo calmo, quando está tudo tranquilo, acaba que não há processo evolutivo. Basta ver por nós, quando nós estamos naquela maré de maravilha, né? Nós estamos... A gente não... Joana, Olga, ela diz que isso, né, não, um vício comportamental nosso, né, Joana? Nós escolhemos essa forma de evolução, de estar sempre nesse processo dual para poder evoluir. Mas Joana diz que isso não é necessário. Isso é um vício comportamental nosso, de acharmos que, para evoluirmos, temos que ter um embate entre situações. Pois é porque nós ainda estamos nesse estágio. Isso, então. O que eu estou querendo dizer não é que isso é o correto. Uhum. Estou querendo dizer que é o processo. Uhum. Entendi. Uhum. E pode ser que em outros planetas, em outros lugares, as pessoas, os seres evoluam de uma outra maneira. Porque assim, existe evolução na paz e na tranquilidade também, é que nós não conhecemos, esse aqui é a grande questão, nós não conhecemos essa evolução sem esses embates aos quais o nosso planeta veio sendo produzido na história, né? Então, quanto a isso, sobre os planetas, a nossa evolução, tem um grupo de estudos da Revista Espírita, a gente está na primeira revista, em março de 1858, né? Kardec vai exatamente descrever, né, as condições, né, dos planetas e dos espíritos, né? E a gente vai entender, então, que tudo isso
como se diz assim, não dá aqui na Terra ainda, né? Pela nossa condição humana, ainda não dá para a gente viver naqueles outros que têm um nível planetário melhor. É bem interessante, a Revista Espírita, a primeira revista, em 1858, março, ele vai falar, é bem interessante esse aí, para quem tiver curiosidade. É que essa revista espírita, nos cadernos psicológicos, né? Vocês devem ter, assim, vocês psicólogos, que eu digo, do grupo, sim, né? Maioria. Não sei se vocês sentem o que eu sinto quando, às vezes, no grupo de estudo, nos grupos nos quais eu pertenço, a gente aprofunda e vai lá buscar na revista alguma coisa para complementar o que a gente está estudando, livro dos médios, livro dos espíritos e tal. Mas, assim, eu fico muito contente e otimista no seguinte sentido, quando a gente faz um estudo, começa a fazer um estudo assim aprofundado na área da psicologia através da Joana. Assim, a Joana já está deixando, né, muitos discípulos no seguinte sentido. O primeiro que me caiu nas mãos, a primeira teoria construída na área da psicologia na primeira década desse milênio aí, né? Até 2010, mais ou menos, me caiu nas mãos. Eu já citei aqui para vocês também o Milton Menezes, quando a tese dele de mestrado foi baseada assim, mas talvez, não me lembro exatamente, só pegando o livro, que até eu trouxe para cá esse livro, como teoria, levantamento bibliográfico, Joana, né? E o título da tese dele virou um livro, que é Sentido do Sofrimento, do Desafio à Superação. O que eu entendo que é esse livro, que é um livro de cabeceira, né? Porque quando a gente entende a proposta da Joana, para a gente entender o sofrimento como não é preciso sofrer para evoluir, sabe? De vez em sempre, a gente, no estudo aqui, quando a gente chega numa teoria como essa aqui da Joana, a gente tem que partir para a prática, porque se você entende o sentido do teu sofrimento, ou através de uma doença, de uma doença nossa, doença de um ser amado, de um ente querido, de uma derrota no ambiente de trabalho, na vida, né? Se a gente entender e joga um sentido para aquele sofrimento, não precisa. Eu vou arriscar aqui, vocês vão me execrar aqui, porque é a minha conclusão. Vai de encontro com a proposta de vocês, psicólogos. Não precisa nem de tratamento. Porque, assim, tratamento outro. Não sei como é que vocês vão me interpretar a minha conclusão, que eu já venho começando a tirar lá atrás. Ô, Fátima... A gente vai dar menos trabalho para vocês, menos trabalho, nesse sentido, sabe? Ô, Fátima, nesse sentido. O livro da Joana, que trata do começo ao fim sobre esse tema, sofrimento, é o Plenitude. Nós já até estudamos. Né? Tá? Uhum. Então, vamos lá, Renata. Eu acho que você tem mais coisa aí, né? Olga, com relação a isso que você comentou, inclusive, assim, eu até não coloquei aqui nos slides, mas foi muito interessante você colocar, porque talvez esteja faltando eu ter colocado, né? Porque a gente não coloca tudo que está no livro aqui nos slides, né? Porque senão fica muita coisa. Mas, inclusive, na sequência desse parágrafo que eu coloquei aqui, que termina, né? Na condição de realidade, Joana tem 2 parágrafos em que ela diz o seguinte: o culto ao mito, ao símbolo, ao fantasioso, a aceitação do modelo são necessidades psicológicas para os mecanismos de transferência da realidade e fugas da consciência responsável. Então, nós adotamos essa questão dos modelos, da forma como vem isso socialmente sendo colocado, como algo confortável para seguirmos o nosso caminho. Então, se aprendemos que é só com luta, com guerra, né? Nós somos uma sociedade bélica,
que não consegue sair do belicismo para resolver os seus conflitos. Olha como está a diplomacia mundial, é doente, né? É uma diplomacia bélica, onde se julga, atual, Renata. onde se subjuga. Não tem fugir disso. Oi? É nosso estágio atual, nós estamos... Não, exatamente tudo isso aqui. Joana escreveu isso aqui em 19 de... ela lançou esse livro, ela psicografou Divaldo psicografou esse livro da Joana em 1993. Olha só o que ela diz, o nosso comportamento alucinante. Né? Olha só o que ela diz: assumindo a postura teológica, responde por males que se repetem milenarmente, possibilitando alienações e desditas inimagináveis. Então, nós, seres humanos, somos capazes de nos alienar e alienar uma coletividade. Por comportamentos, por necessidades psicológicas, através de mecanismos de transferência. Transferimos do individual para o social e de forma também, o contrário disso, o tempo todo. Então, nós temos a nossa atual situação, enquanto humanos na Terra, é esse, né, de cultuar coisas desnecessárias, acreditar em coisas que não existem, para fazer valer pensamentos contraditórios. Pensamentos que marcam e que irão marcar uma geração e que podem trazer aí muitas e muitas infelicidades, né? Então, isso está escrito aqui no livro da Joana. Joana é uma autora que eu amo de paixão, porque ela se lança no tempo, né? E nos traz como se ela escrevesse para o hoje, para o agora, né? Aquilo que nós estamos vivendo. Então, encerrando, ela diz assim: a quarta força, alargando as imensas possibilidades da psicologia, faz que sejam descortinadas as possibilidades ímpares para a perfeita integração da criatura com o seu Criador e da sua com a consciência cósmica, pulsante e universal. Nesse homem transpessoal cantam, então, as glórias da vida e se dilatam os dons nele existentes, em pleno desenvolvimento da sua realidade, que supera as culpas e as dores, as angústias e as inquietações, tornando-o pleno e feliz. E assim se encerra essa parte da definição e conceito, que não tem uma definição, vocês perceberam, né? Que não tem uma definição e conceito sobre a psicologia transpessoal, dita quarta força da psicologia. Aí nós temos mais alguns minutinhos, se alguém quiser fazer considerações. Aí você para o compartilhamento, lá naquele vermelhinho, para poder abrir para todo mundo. Aí, pronto. Deixa eu fechar esse. Aí... Agora dá para ver todo mundo. Quem quiser aparecer, Júlia apareceu, Paulo não está aparecendo, mas deve estar ouvindo. Murilo. E aí, vamos comentar aí o que vai ficar para a gente dessa exposição de hoje? Agora eu vou ficar quieta, não falo mais nada. Eu posso... Eu vou até multar aqui. Eu posso iniciar, mas parece que tem gente já mais assim, pronto. Pode iniciar, Murilo. Dá para todo mundo abrir agora. Abriu o áudio, né? Começando pelo final, ali no slide, né, quando ela traz que ela acredita que amplia, né? Amplia em nós. Então, é aquilo que vocês falaram sobre a coerência, né? Lá no início,
ela não define, porque é aquilo que, quando entra a fala, mata o espírito daquilo que você quer falar, né? E aí, no final, ela encerra com a fala: dilata em nós, né, todas as potencialidades. Então, assim, que congruência, né? E que profundidade, porque quando ela traz essa questão da parte filosófica, né, isso mexe muito comigo, porque muito se manipula pela argumentação filosófica. E como ela usa a própria filosofia como antídoto à manipulação, para nos esclarecer, ou seja, séculos e séculos de manipulações, e aí vem ela, assim como Jesus vem novamente pelo Espiritismo, e traz a terceira revelação e fala: olha, vocês destruíram a árvore do saber lá atrás. Hoje o viajor não encontra mais conforto. Eu estou trazendo de novo uma nova árvore, não mutilem ela. Né? Então, Joana traz essa perspectiva, né, para a gente, o quanto é importante tirar aquilo que fecha e trazer aquilo que abre, que é universal, que é quântico, né? Então, é isso que ficou para mim. E, no final, ela traz novamente: é um ser humano que se amplia. Então, ela deixa uma mensagem de esperança, né, e de certeza ao mesmo tempo, dentro da teoria da incerteza. Bom lembrar, né, Murilo? Dentro da teoria da incerteza. E aí? Vou falar, então. Ok, Ana Paula. Bom, nossa, eu achei bem profundo e é complexo, né? Ela fala assim, é tudo simples, mas é complexo, porque a gente é individual, a gente é complexo, né? Mas o que ficou para mim desse estudo foi duas coisas. Essa parte dessa visão holística, né? Do ser, e que tem que perpassar todos os profissionais. Eu acho, assim, também uma pena que a psicologia, dentro da pedagogia, né, eu me colocando aqui no meu profissional, ela é tão restrita. A gente não chega a estudar com profundidade, seria muito importante, né? Porque esse olhar, assim, holístico, por exemplo, de um aluno, que ele é um todo, ele é complexo, né? Ele não é só o nosso entendimento como espírita, mas do psicológico mesmo. E achei muito interessante também, quando teve uma fala, não sei bem de quem foi, que citou quando Jesus pergunta, né? Acho que foi a Renata mesmo que falou, creres, né? Ou seja, quando ele também pergunta numa passagem dele a Bartimeu, né? O que queres que eu faça por ti? É porque é isso, a gente está numa fase ainda engatinhando como espíritos, mas o que Jesus deseja da gente é que a gente entre em contato com o nosso ser consciente, com a nossa consciência real, né? Do nível que nós estamos, porque como é que a gente vai praticar o desejo ao outro, a mesma coisa que eu quero que seja, né, que faça a mim? E quem sou eu? Né? O que eu desejo para mim, na verdade? Então, eu achei que é por aí mesmo, e que a psicologia tinha que ser objeto de estudo e de aplicabilidade em vários setores, vários profissionais. É isso. Obrigada. Quem mais? Não precisam brigar, tá? Um de cada vez. Essa palavra aí, behaviorism, que é uma palavra inglesa. Nossa, eu entrei em contato com essa palavrinha há uns 30 e poucos anos atrás. E aquilo ia me despertando justamente a curiosidade, né?
como professora de inglês, a palavra é comportamento. E como a gente, quando entra no magistério, a gente, que eu digo da minha geração, as escolas pelas quais eu passei na minha formação, ajudando formação de caráter, de tudo, era o comportamento que predominava, né? Se tivesse mau comportamento em casa, e essa palavra começou a me despertar a curiosidade, até que quando eu comecei a me aprofundar, eu me vi de frente para essa palavra cientificamente sendo utilizada por ingleses, por americanos, pelos europeus, que dizem estão à nossa frente. Tenho minhas restrições quanto a essas teorias, porque a gente é um espírito em evolução. Então, se a gente pega qualquer livro da Joana, e eu vou arriscar aqui, vocês que são estudiosas há muito mais tempo do que eu, da Joana, eu vou arriscar aqui uma avaliação. Eu acho que não tem uma página do livro da série psicológica da Joana que ela deixa uma fórmula para a gente prontinha, assim, igual uma fórmula matemática. Não, não tem. No final das contas, ela joga para a galera. Ó, agora é contigo. Agora é contigo. Agora é contigo. O tempo todo. Então, não tem essa de querer encontrar, né, os culpados. Quem é culpado? Ué, não tem, é a culpa. Ele fala até em culpa hoje a exposição da Renata, né? Mas, assim, no final das contas, o que fica sempre para mim é que cada um de nós é responsável pelo que fazemos mesmo, pelo que pensamos, pelo que decidimos. Olha, Fátima, a Joana ela é bem didática, ela fala o como, e ela dá muitas dicas, e cada capítulo que a gente passa. Agora, dicas é uma coisa, é a mesma coisa do trabalho, eu acho que é do professor, né, do psicólogo, né, que lida com pessoas e comportamentos, vamos dizer assim, a gente pode auxiliar, mas a gente não pode fazer pelo outro. E é isso que a Joana faz no conteúdo dela, né? Ela dá... Nossa, tem vezes que ela é tão didática, faz assim, ó, ela fala o como, ela dá uma receitinha de bolo mesmo. Só que aí, assim, se eu não fizer, né, ela não tem como entrar dentro de mim e eu fazer aquilo que ela está falando, que é o caminho, né? Eu acho que é bem isso. Gente, esse livro... eu fiz o prefácio dele, né? Olha, esse livro ele é um dos que eu já vi da Joana, né? Que a gente está estudando, um dos mais difíceis para mim até o momento, tá? Tem muito conhecimento ali, muita coisa que eu tenho que pesquisar, né? Que eu já preparei até a aula para novembro, né? Ela faz uma busca aí. Ela rastreia, dá uma rastreada legal, muitos autores. Não é um livro fácil, tá? Então a gente vai com muita calma, devagar, porque não é como a Ana Paula falou, o ser humano é complexo, e é complexo mesmo, e ela aprofunda, ela vai pegar uma área, né, da psicologia, que é transpessoal, então, assim, não é um estudo tão simples como o primeiro livro dela, que era Jesus e Atualidade, né? São temas atuais, mais na linguagem espírita, é um livro mais facilitado, né? Esse livro 5, O Ser Consciente, ela aprofunda muitas coisas que eu realmente preciso pesquisar, que eu não tenho domínio, sabe? Então, assim, é um desafio para quem tem que deixar pronto aqui um material, né? Mesmo sendo da área da psicologia, tá? Não é simples, não. Mas vamos lá, a gente vai devagar, distribuindo um pouquinho para cada um, que está aqui propondo a apresentar, né? E a gente vai em frente. A psicologia transpessoal, eu tenho conhecimento dela na parte teórica, né? E ela é muito ampla, tá? Ela é bem complexa e assim ela já tem através da Universidade da Paz, que é em Brasília, Júlia, ela já tem, vamos dizer assim, um desenvolvimento já tem teóricos da psicologia transpessoal, como é o Roberto Crema, né? Que ele já vai ampliar a própria psicologia que a Joana está mostrando lá
desde 93. Então, tem muita coisa, ela engloba, assim, um mundo de teorias, né? Então, assim, vamos com calma, devagar. Com certeza, né? É porque não dá conta, né? Para a gente poder devagarinho, assim. Então, assim, quem não é, principalmente quem não é da área, se está sendo difícil para quem é da área, imagina para quem não é, tá? Então, vamos devagar. A gente vai, um pergunta, mas o que é isso? Vamos estudando junto, tá? Que é um livro, assim, que vai trazer bastante conhecimento para nós, mas nós temos que, né? E de gotinha em gotinha, tá? Que eu vou falar, eu estou falando por mim, tá? Eu estou falando por mim. Eu não senti que é um livro fácil, não. Ele exige bastante aprofundamento, sabe? Ele só é fininho, né? Ele tem poucas páginas. Vamos deixar. Oi, peraí, Fátima. Oi, pode falar. Se apresenta, por favor, né? Você está aparecendo para nós aqui a primeira vez, acadêmica de psicologia. Opa! Não, meu nome é Catiúcia, né? Eu sou aqui de Campo Grande também, não sei se todo mundo é. Não, o Júlio não é. O Júlio não é, acho que é só o Júlio hoje. Uhum. E eu sou acadêmica do 2º semestre de psicologia, sou espírita e conheci a Edna no encontro, né, Edna? Lá do doutor Alex, em julho. Isso, do Alex Leite. E eu tenho tentado assistir na medida do possível. Eu assisto sempre depois, porque eu nunca consigo nesse horário estar aqui, mas hoje deu certo. Primeiro que essa fala sua, Edna, muito me aliviou, porque eu estou aqui a boiar. Tipo assim, quando você diz que realmente é difícil, eu estou achando bem complexo, mas eu vou falar assim algumas coisas. Claro, a gente como espírita, assim, né, a gente acaba entendendo um pouco, conseguindo visualizar, se ver um pouco nessas situações todas, e muita coisa me chamou muita atenção da fala de vocês. Eu gosto muito de ouvir para aprender mesmo, eu estou aqui para isso, para aprender, e estou achando fantástico tudo. Achei muito interessante que a Renata, né, que foi a expositora da noite, que ela colocou, né, que Jesus veio trazendo um ponto de equilíbrio, como sempre, né, um ponto de união entre as duas correntes ali de Sócrates e Aristóteles, né? Não sei se eu entendi corretamente, mas foi isso que eu captei aqui. Qualquer coisa vocês me corrijam. É isso mesmo. E foi isso, né? E que ele trabalhou a culpa, os conflitos naquelas pessoas que, né, que ele curava. Quando ele perguntava ali, que a Ana Paula também pontuou aqui, creres que posso te curar, que eu posso, né, te ajudar, e aquilo ele jogava para a pessoa aquele entendimento, né, uma autoconfiança muito grande, né? É isso mesmo que você quis dizer, Renata? Sim, sim. Ele trazia a pessoa à reflexão, né? Você vê, a gente está falando de mais de 2000 anos atrás, né? Em que as pessoas viviam de uma forma muito opressiva, uma sociedade muito opressora, né? Muito conduzida para aquela religião opressiva que existia, né? Naquela época. Então, ele trazia a pessoa de volta a si. Pense em você, quando essas perguntas, né? Creres que eu possa, creres que eu faça, o que você deseja? Trazia de volta para a pessoa essa responsabilidade de pensar sobre o que eu desejo, o que eu quero, né? Então, isso era algo que era diferente para a época, né? Porque o processo reflexivo não existia o quê? Um povo 100% mandado, né? Oprimido. Né? O povo não podia pensar, ele só tinha que ser, né, colocado ali em cercadinhos. Então, ele devolve esse processo reflexivo para o humano. Né? Quem é você? O que você realmente deseja? Né? Você quer isso de verdade? Você quer ser curado? Né? E o que vai fazer com essa cura? Né? Então, Renata, eu lembrei agora você falando até a questão da projeção ou da sublimação de uma pessoa, né? Quando Jesus curava, né? Curou lá uma parábola, eu não vou lembrar agora o nome, tá?
curou, ele fala assim, vai, a tua fé te curou. Então, ele tira dele, né? Ele tira dele a questão da idolatria e da projeção da pessoa, né? Apesar que as pessoas corriam atrás dele quando sabia que ele curava, né? Mas ele fala, a tua fé te curou, quer dizer, a pessoa que se curou. Eu acho que acho que dá para a gente ficar com isso, né? Quer dizer, a cura está conosco, né? Nós temos Jesus como guia, mestre, mas quem nos cura somos nós mesmos. Ele diz isso, a tua fé te curou, né? Eu lembrei disso agora. Só para concluir, teve uma outra coisa também que eu achei muito interessante, quando ela falou que a Joana diz que temos o vício comportamental de achar que somente evoluímos através do dualismo e da guerra, né? E eu fiquei pensando naquela frase que a gente escuta muito, se a pessoa não vem ao conhecimento pelo amor, ela vem pela dor, né? Então, eu acredito que nós ainda estamos nessa falsa crença de que a evolução, né, só vem através da guerra e dos dualismos, por conta da nossa, ainda, do nosso patamar evolutivo mesmo, né? Então, a gente acaba indo somente através da dor. E o que é a dor, se não os dualismos e as incertezas e as guerras, né, internas, os conflitos? A gente só aprende dessa forma por conta da nossa incompetência. De poder evoluir de outra forma, né? Então a gente só passa por isso porque somos incompetentes ainda. Muito obrigada, gente. Nossa, estou aqui encantada com tudo. Obrigada. Legal, Catiúcia, que deu para você participar, até com a sua fala. Obrigada, nós agradecemos. 9h. Vamos encerrar, gente? Quem que gostaria de fazer uma prece? Você poderia, né, Júlio? O Júlio não falou nada hoje. Poderia fazer a prece para nós, Júlio? Hoje eu fiquei mais como observador. Ouvinte. Tá certo. Porque, só fazendo um breve comentáriozinho antes da gente encerrar, existiu, né, uma coisa da condição, né, do ser humano antes de Jesus, depois de Jesus, né? E ao longo do tempo, depois dele, a gente foi caindo em determinadas condições de estagnação do pensamento, do comportamento, em que o materialismo se instalou e até século passado, né, lá no princípio de Heisenberg, que é o princípio da incerteza, coisa e tal, em que aquilo que era uma coisa definida, definitiva, né, que era o movimento do elétron, da determinação, né, do posicionamento do elétron dentro do átomo, que é a teoria atomista, isso caiu por terra a partir desse princípio do Heisenberg, em que era muito mais visto como a nuvem, né? E que hoje muito se fala, né, do arquivo da nuvem, não sei o quê, tarará. E esses conceitos todos eles foram mudando, né, a cabeça da gente, e esse raciocínio alcançou também aquilo que era a ideia, né, do espírito, de poder estar em qualquer lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo, né? Então, a gente assim raciocinar e imaginar, né, essas coisas todas estando envolvidas, porque isso faz parte da lei da natureza, mas é difícil a gente assim conseguir coadunar, né, as coisas todas daquilo que é uma questão mais científica, daquilo que é mais espiritual. Mas o princípio é o mesmo, né? A lei não muda. Mas é difícil a gente raciocinar uma coisa com a outra. Mas isso é só questão de tempo, né? A gente, com o passar do tempo, com o crescimento, com a evolução do próprio raciocínio, a gente vai podendo conseguir encaixar uma coisa na outra. E essas teorias elas
deixam de ser assim tão mirabolantes, tão fantasiosas, que a gente fica assim meio perdido, que é até natural, né? A gente vai lendo, e fala assim, mas o que tem uma coisa com outra, né? O que uma coisa implica na outra? Mas é assim mesmo, eu acho que tudo tem seu tempo de esclarecimento, né? O que não podia ser dito antes, agora já é possível dizer alguma coisa, porque a gente já consegue imaginar, captar a ideia, né? Mas ainda tem muita coisa para ser dita e ser compreendida. Então, não adianta a gente querer correr, não adianta a gente querer achar que é difícil, achar que não vai conseguir, porque, de repente, a gente encaixa uma peça, feito quebra-cabeça de 5.000 peças, né? A gente fica com uma pecinha na mão e não sabe onde é que bota. E, de repente, ela se encaixa. Então, é por aí, né? A gente vai se achando e vai conseguindo harmonizar o nosso pensamento e achar que realmente Jesus já sabia de tudo, mas ele tinha a paciência de entender que a gente não sabia nada, né? Faltava muito. Continuamos sem saber, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos com calma, como você disse. Então, vamos elevar o nosso pensamento até o nosso Pai, nosso Mestre, sabendo, né, que das nossas limitações, da nossa pouca compreensão ainda, né, sobre tudo que nos cerca, mas que nós temos a oportunidade, a chance assim maravilhosa de podermos buscar, raciocinar e buscarmos entender exatamente o mecanismo que está por trás disso, e que nós podemos e devemos tratar essas coisas todas como oportunidades e fatores de crescimento e de evolução. Então, que nós possamos reunir tudo isso, colocarmos em prática e realizarmos, porque só a teoria não basta. A teoria é uma coisa que ela pode ser efêmera dentro de determinados momentos, e a prática ela pode ser o complemento disso, mas sem a teoria a gente se perde na realização e na execução. Então, que nós possamos contar com os nossos amigos espirituais nos esclarecimentos que são trazidos até nós, e na nossa vontade, na nossa busca permanente de alcançarmos o conhecimento e podermos traduzir isso em ações, em atos, em comportamentos e, enfim, em crescimento e evolução espiritual. Temos muito tempo ainda para fazer isso, mas, ao mesmo tempo, a cada momento, a cada dia que passa, nós sentimos a necessidade de agirmos mais e melhor numa condição mais própria, mais adequada, porque o tempo passa e o momento se aproxima. Então, a gente precisa cuidar disso, precisa cuidar de evoluirmos, de entendermos e buscarmos realizar as coisas que estão dentro do nosso alcance. E a cada dia nós podemos mais, a cada vez que nós ampliamos o nosso conhecimento. E que assim seja, e que nós possamos contar com todos, inclusive com os encarnados, que compartilhem conosco dessa mudança, dessa transformação toda. E assim seja. Assim seja.